Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Nessa semana começamos a série sobre... Começamos a série sobre trabalho com convidados. No último episódio a gente conversou sobre tratar o trabalho como categoria fundamental para o entendimento marxista e, por isso, também para os estudos da economia política da comunicação. É sobre o conceito em sua perspectiva geral que trataremos nesse episódio. Para isso, convidamos Rodrigo Moreno Marques, professor da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado por aceitar aqui gravar um Jogando Dados com a gente. Tudo bem, Guilherme, boa noite. Boa noite, Manuel. Eu agradeço o convite, é um prazer participar aqui do Jogando Dados com vocês. Obrigado, Rodrigo. Compondo a bancada aqui comigo, Gabriela, tudo bem com você? Oi, Guilherme, tudo bem? Na medida do possível, né? Tudo bem, Manuel, Anderson, Rodrigo? Na medida do possível, né? A gente sempre pergunta se as pessoas estão bem, mas nesse momento é complicado ter uma resposta de muito bem ou tudo ótimo, né? Enfim, mais uma semana de isolamento social. Como estão as coisas por aí, Anderson? Tudo certo? Com saúde, aí as pessoas próximas também, com saúde, então isso acaba sendo mais importante nessa sociedade brasileira do duplo pensar orwelliano, né? Então a gente está em 1984 em estado puro, as coisas mudam muito rapidamente, o que valia num dia não vale no outro, ou deixou de valer, enfim. Então é isso, agradecer ao Rodrigo pela presença, né? Muito importante a gente ter, inclusive, economia política da comunicação, da informação, da comunicação e da cultura se faz mais representativa com a parte da economia política da informação, né? Que é algo que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos também na Olympic Brasil e nos espaços para isso, né? Então é importante tê-lo aqui também. Tá certo, Anderson. Realmente, né? Às vezes a gente fala só economia política da comunicação, mas tem a informação e a cultura também, muito importante. E por aí, Manuel, como estão as coisas? Tudo bom, Guilherme? Cara, eu tô sofrendo com frio, né? Continuo sofrendo com frio, basicamente. Então, todo mundo em casa quarentenado, os meninos passando por avaliação final de trimestre, por aplicativos, enfim, a coisa tá bagunçada, mas estamos indo. Então, é isso aí. Estamos bem. Boa noite aí. Prazer estar também com o Rodrigo, Anderson e Gabriela. Você, Guilherme. A gente até conversou na semana passada sobre as perspectivas sobre o frio. Falou que estava melhorando, parece que teve um retrocesso aí. Bom, sem mais delongas, vamos pro episódio. Rodrigo, apesar de ser fundamental para os estudos marxistas, a categoria trabalho passa por diferentes entendimentos. O próprio Marx apresenta no livro 1 do Capital duas perspectivas distintas. A gente estava até comentando, né, como sugestão para as pessoas que quiserem ler mais sobre, tem um artigo seu publicado na revista Loegion, Filosofia da Informação, que chama Trabalho, Informação e Conhecimento, relendo Marx na Era da Informação. Você poderia tratar um pouquinho dessas duas perspectivas do trabalho no livro 1 do Capital do Marx? Bom, de fato, a categoria trabalho é uma categoria central no pensamento do Marx, né? Assim como é também a categoria tal e a categoria valor. Agora, você lembrou bem, Marx trata trabalho, em primeiro lugar, na sua dimensão universal, independente das suas formas históricas. Depois, ainda no livro 1 do Capital, ele vai apresentar uma discussão do trabalho, mas inserido dentro do modo de produção capitalista. E aí, o trabalho, dentro do modo de produção capitalista, assume uma forma social completamente específica, né?
Então, para isso fique mais claro, o que eu quero dizer? Quando Marx pensa no trabalho na sua dimensão universal, independente das suas formas históricas, ele vai dizer que o trabalho é uma necessidade eterna do homem, né? É uma necessidade natural eterna de mediar o metabolismo do homem com a natureza e assim produzir a vida humana. Então, nós nunca ficaremos livres do trabalho, né? Nós, os seres humanos, jamais. Agora, o que o Marx faz na obra dele, uma das coisas, né, um dos elementos centrais da obra dele é a discussão da evolução da forma social do trabalho ao longo da história. Então, Marx compara o trabalho no modo capitalista, né, no modo de produção capitalista, com outras formas sociais de trabalho anteriores ao capitalismo, a exemplo do trabalho no modo de produção escravista, depois, posteriormente, a forma social do trabalho no modo de produção feudalista, até chegar no capitalismo, onde o Marx vai pensar na subsunção do trabalho, ou seja, na subordinação do trabalho ao capital. E quando vai fazer essa análise, ele ainda procura fazer uma diferenciação, seria a diferença entre a subsunção formal e a subsunção real. A subsunção formal do trabalho ao capital seria, digamos, uma subordinação do trabalho nos primeiros momentos do capitalismo, quando o trabalhador ainda dominava as ferramentas, tinha uma autonomia para dominar as ferramentas do processo produtivo. Mas na medida que o capitalismo, né, que o modo de produção capitalista vai avançando, na medida que a ciência vai sendo aplicada aos processos de produção, à medida que a maquinaria, a grande indústria vai ganhando espaço na produção capitalista, o que vai acontecer é que o trabalhador passa a ser subordinado ao maquinário. Então, passa a existir o que o Marx vai chamar de subsunção real do trabalho ao capital. Nesse contexto, quando a produção capitalista ganha uma dimensão ampliada e o processo de produção passa a ser regido, né, pelo maquinário, né? Então o trabalhador passa a ser um apêndice das máquinas, né? E olha que interessante essas ideias. A gente pode pensar nessa discussão específica quando a gente pensa, por exemplo, num motorista de Uber, né? Ele é absolutamente subordinado, né? Trabalho, processo de produção nesse caso, esse controle do trabalho é feito por um algoritmo, por um software, por um sistema. O sujeito está ali, ainda que ele possa recusar uma corrida ou outra, ele tem que se submeter àquilo, né? Então, só um exemplo de uma aplicação ao contexto atual, essa ideia de subsunção do trabalho que o Marx nos traz, né? Enfim, eu acho que para uma primeira reflexão, assim, em linhas bem gerais, eu faria essa colocação, sabe? Bom, o tema do trabalho, ele pode gerar bastante dúvida, né? Manuel, você entende que há contradição entre essas diferentes análises sobre o trabalho? Então, Gabriela, não dá para entender exatamente como posições contrapostas, né? A gente pode entender essas posições como contradição apenas se observá-las como um ponto de vista dialético. Então, talvez o termo mais correto seria falar de interversão, pensando aí no saudoso Rui Fausto. Porque, veja, o Marx apresenta primeiro, quer dizer, as posições, os prismas que ele apresenta sobre o trabalho, eles vêm em diversos momentos. Está lá no capítulo 1, uma discussão sobre o trabalho abstrato e tal, né? E essas proposições que o Rodrigo nos trouxe, elas têm um lugar bem especial no pensamento do Marx, né? Então, que é no capítulo 5, ele vai fazer já um debate então sobre essa primeira proposição do trabalho e tal, né? Essa perspectiva, e depois lá no capítulo 14, depois que o debate da mais-valia está feito, ele vai concretizar este debate com um argumento mais adensado, digamos assim, sobre o trabalho. Então, esse caminho é próprio do pensamento dialético, né? Então, é uma questão do método que tem a ver com essa passagem do abstrato ao concreto.
Então, dá para pensar que essas questões são contraditórias, talvez apenas nesse nível, mas contradição e não no sentido de coisas contrapostas, né? Mas no sentido de coisas que se friccionam, tal, né? Posições sobre sobre o mesmo tema, né? E desenvolvimentos argumentativos sobre o tema. Então, veja, esse tipo de discussão de método, quando a gente fala sobre o capítulo 1, que é o debate da circulação simples de mercadorias, isso parece mais bem assentado já, ainda que cause confusão, né? Mas essa coisa do abstrato ao concreto está posto, tal, né? No capítulo, nas discussões sobre o trabalho adiante, isso já tem apresentado de uma maneira mais complicada de se entender. Então veja que essa discussão do capítulo 5 aparece em que momento? Ele fez todo o debate, né? Então, da primeira parte da sessão do capítulo 1º, 2º, tal, o 3º, fez a discussão até o 4º capítulo, ele termina dizendo assim, olha, mas todo esse debate que nós estamos fazendo aqui ocorre no âmbito da circulação simples de mercadorias, onde os seres humanos são vistos como aparentemente iguais, né, ou formalmente iguais e livres, então eles são seres iguais entre si. Aí ele fala, agora nós vamos descer para o terreno do obscuro da produção, né, onde a gente vai encontrar não só liberdade, igualdade, mas Bentham, né, então, portanto, a lógica do controle, etc. E aí, neste espaço é onde vem a discussão sobre o trabalho. Aí o capitalista vai aparecer de maneira mais específica, a máscara de caráter. Então o capítulo 5 ele começa e faz um primeiro momento que é falando assim, então vamos falar do trabalho do ponto de vista universal. Parece que é um retorno, né? Então há uma discussão ao abstrato. Mas todo o debate, portanto, do capitalismo, ele feito até ali, continua pressuposto. Então, fala no sentido do trabalho do ponto de vista universal, que é uma dimensão entendida atualmente como esse debate ontológico, né? Então está lá o trabalho como a mediação do ser humano com a natureza, etc. Então no segundo momento do capítulo 5, aí ele já faz uma outra questão que ok, mas isso aí nós estamos observando o trabalho pelo prisma do valor de uso. Visto pelo prisma do valor de troca, a coisa muda de figura. Então aí nós já vamos ter o capitalista colocado, né? Então, visto pelo prisma do capitalista, a coisa já muda. Então, o que interessa é a produção de valor do trabalho. Então, o trabalho produtivo entendido como um trabalho que produz valor. E aí, então, a gente não tem uma contradição, né? Mas esse processo de intervenção. Isso está no capítulo 5º. Quando vai para o capítulo 14, aí a coisa já se coloca num sentido em que o debate sobre a mais-valia todo posto, né, o debate, então você vai ter uma outra perspectiva sobre esse processo. Então, em momento em que todos os trabalhos já passaram pela dinâmica da subsunção real do trabalho ao capital, né? Então é a máquina que já comanda o processo, tal, né? E aí isso já tem uma outra figura. Então uma nova intervenção colocada, rumo a uma discussão cada vez mais ao concreto, né, Gabriela? Só para completar esse argumento, vale dizer o seguinte, que no debate da comunicação, que talvez seja mais novo ou ainda inicial nessas questões relativas ao trabalho, é preciso dizer que quando vai fazer uma apropriação desse pensamento do Marx, a confusão se coloca de maneira muito significativa, a confusão entre estes momentos, talvez justamente porque é uma dificuldade de absorção da questão do método dialético, tal, né? Então a gente fica postulado sobre essas coisas como se eles fossem momentos históricos concretos já, em vez de entender a passagem do método aí posto, a passagem dialética do abstrato ao concreto. E aí isso demandaria uma série de outras discussões, que é o que está colocado pelo Rodrigo nos seus textos, que eu acho que é a nossa discussão aqui. Isso, né, Manuel? Como você falou, a gente até comentou em alguns episódios aqui do Jogando Dados que há essa confusão e essas perspectivas acabam interferindo e aparecendo de forma até de leituras, digamos, errôneas do conceito de trabalho segundo o Marx, né? Anderson, o que essas diferentes perspectivas acabam interferindo na visão sobre trabalho, especialmente na atual fase do capitalismo, quando entra um debate sobre internet, redes sociais e afins? Guilherme, o próprio Manuel, né,
já comentou isso, porque essa é uma discussão que a gente vem tendo costumeiramente, né? Inclusive com a própria participação do Rodrigo nas rodas de leitura promovidas pelo LEPIC Brasil, em espaços, em outros eventos de forma geral, em congressos da comunicação especialmente, em discussões, né, em debates que a gente acaba propondo em publicações e artigos científicos. Enfim, neste artigo mesmo, né, que você citou, do Rodrigo, o Trabalho em Informação e Conhecimento, relendo Marx na Era da Informação, ele tem como ponto de partida para este tipo de análise uma espécie de apontamento de contradições, ou, na verdade, uma tentativa de combater, de certa forma, o que o Sérgio Lessa, professor aqui da Universidade Federal de Alagoas, pesquisador marxista conhecidíssimo, não só aqui no Brasil, o que ele trata em relação ao trabalho. Né? Então, a gente tem o Lessa partindo de uma visão mais próxima ao que consta no início, né, nessa perspectiva geral que o próprio Rodrigo falou, né, sobre trabalho, ou seja, uma análise muito mais geral, aquela coisa do que só é trabalho aquilo que transforma a natureza, mas que para isso você tem uma série de considerações sobre o que é produzido enquanto valor de uso e valor, né, o valor de troca, o que é riqueza social, enfim. Há uma série de limitações no que pode produzir essa riqueza social e logo seria apenas isso trabalho. E aí você tem, por outro lado, outra linha de pesquisa, especialmente nos estudos de comunicação e informação, aqui no Brasil, mas fora também, né? A gente já falou aqui em outros programas, do Christian Fuchs, mas tem uma série de outros pesquisadores, mesmo na nossa linha brasileira de EPC, né? O professor Marcos Dantas, entre outras pessoas que tratam numa quase que generalização sobre o que seria esse ato de transformar a natureza, né? Então, aquilo que a gente já brincou algumas vezes, que praticamente tudo que o ser humano faz viraria trabalho, porque a gente estaria constantemente transformando a natureza, no sentido muito generalista. E aí, essas diferentes perspectivas aparecem como algo bem curioso, porque elas estão, se a gente pegar o capítulo 5 e o capítulo 14 do livro 1 do Capital, estão na mesma obra. Então, assim, aparentemente, a minha interpretação, o que o Marx faz é uma lógica que segue a partir da dialética, né, mas uma ordem de escrita em que ele vai apresentando, por capítulo, a visão mais geral, que seria o seu desenvolvimento, até chegar em algo mais particular, ou mais atual, né? E aí, vendo nesse todo o processo, seguindo a dialética, o que seria um tipo de construção e o que seria a antítese dela e como a gente chegou no processo atual, né? Como se formou essa síntese para a gente ter a partir disso. Ele vai fazer isso no capítulo 1, que é dedicado especialmente à mercadoria, que ele vai terminar tratando do feitiço da mercadoria, vai fazer isso em outros momentos, especialmente em relação ao trabalho, nos capítulos 5 e 14, e, claro, ele vai tratando de outras questões também. Né? E aí é curioso como esses e essas pesquisadoras acabam optando por uma vertente ou outra, né? Sem compreender como foi a própria construção de texto, né? Construção do raciocínio que o Marx propõe no livro do Capital, isso sem falar, né, em outras obras que o próprio Marx vai avançar nessa discussão sobre trabalho. Tem toda a discussão sobre obras que foram publicadas enquanto ele estava vivo, né, os outros livros do próprio Capital e outras obras, ou que não, mas que a gente precisa entender primeiro, né, como diria o Bolanho em outros trabalhos, de dar o passo atrás e compreender como o texto foi construído, e aí, a partir disso, né, também compreender que se trata, pelo menos é isso que a gente defende, de momentos de análise diferentes. Né? Então, tem um momento que ele vai se adequar mais a uma perspectiva geral, que não necessariamente é analisar o trabalho, o capitalismo de forma geral, né, mas analisar o trabalho de forma muito ampla, para depois, sim, voltar e discutir no modo de produção capitalista e compreendendo as especificidades dele, né? E aí a gente precisa aprender a dialogar sobre a visão, como acho que o Rodrigo também falou, né? A visão mais abstrata e a outra que se aproxima mais da nossa realidade. E a gente precisa continuar fazendo isso ao longo do tempo, né? Não que pelo menos repito, né, a nossa visão, que o trabalho vá ser qualquer coisa que transforme a natureza, no sentido geral, porque precisa existir, né, exploração, relações de exploração, subsunção do trabalho, entre outras coisas, produção de valor,
o valor precisa aparecer nas relações de troca, enfim, há uma série de coisas que o próprio livro 1, para ficar nele, acaba trazendo e que muitas vezes nessas perspectivas tão quase que opostas, isso acaba sendo deixado de lado. Então, esses cuidados a gente precisa ter, e aí para isso é preciso dar o passo atrás, e pelo menos o livro 1, que foi publicado ainda em vida, que o próprio Marx ainda teve a possibilidade de fazer uma revisão para a segunda edição, pelo menos ele já traz uma série de elementos que a gente pode considerar para adaptar, em termos de método, né, materialista, histórico e dialético, para uma análise dessas questões na atual fase do capitalismo. Né? Isso precisa ser bem considerado. Rodrigo, pensando nessa perspectiva de trabalho que a gente trouxe aqui, você começa o artigo Trabalho, Informação e Conhecimento, relendo Marx na Era da Informação, que a gente está tratando mais aqui no episódio, com 2 questionamentos. Eu vou reproduzir o primeiro aqui. Como a informação e o conhecimento estão inseridos no arcabouço teórico do Marx? Olha, a informação e o conhecimento estão inseridos na obra do Marx de diferentes maneiras, diferentes momentos da obra dele. Eu chamo a atenção especificamente para a discussão que o Marx nos traz para a gente pensar, primeiro, a aplicação do conhecimento científico aos processos produtivos, quando o conhecimento científico passa a estar a serviço do capital, em detrimento do trabalhador. Então, isso ganha uma ênfase muito grande na obra do Marx, né? A ciência, né, é um produto coletivo, né, da humanidade, de repente, no capitalismo, é apropriada tal nos processos de produção em detrimento do trabalhador. Isso eu acho que é uma coisa muito evidente na obra do Marx. Agora, existem outras questões também que o Marx nos traz, onde a informação e o conhecimento, de alguma maneira, se fazem presentes. Por exemplo, eu percebo na obra do Marx uma importância muito grande na discussão que ele faz trabalhador coletivo. O que o Marx chama de trabalhador coletivo? Ele usa essa ideia de trabalhador coletivo para pensar no trabalho, no modo de produção capitalista desenvolvido, né? Pelo que seria já estaria em vigor a produção da grande indústria. E aí, nesse contexto de produção em larga escala, o Marx fala do trabalhador coletivo, uma ideia de trabalhador, de uma forma social de trabalho, que inclui não só aquele operário tradicional de chão de fábrica, mas inclui também, e o Marx fala isso explicitamente, o trabalho dos supervisores de produção, o trabalho dos engenheiros, e existe um certo trecho da Marx, capítulo 6, inédito, que ele chega a citar até mesmo o trabalho do diretor. Então, Marx insere esse trabalho, digamos, mais qualificado, né, ou que exige uma qualificação, uma formação diferenciada, dentro de um processo de produção de valor e mais-valia. E é interessante perceber isso, porque essa percepção desmonta uma série de argumentos daqueles autores que dizem que a lei do valor de Marx e o arcabouço teórico dele seria aplicável somente à produção fabril tradicional, produção de bens tangíveis, como siderurgia ou tecelagem. Não, eu discordo radicalmente dessa perspectiva. A gente encontra essa perspectiva que eu defendo, não só na discussão do trabalhador coletivo, mas também numa outra discussão que o Marx coloca junto com essa, que é a discussão que já foi tocada aqui, que é do conceito de trabalhador produtivo ou de trabalho produtivo, né? Como é que o Marx coloca isso? Mais uma vez, seguindo a mesma lógica que nós já comentamos aqui, né? Nos momentos iniciais do livro, mais especificamente no capítulo 5, quando ele trata do trabalho de uma maneira geral, Marx define o trabalhador produtivo como o trabalho que cria valor de uso para satisfazer as necessidades humanas. Então, nesse momento da abordagem do Marx, no nível mais abstrato, ele está pensando num conceito de trabalhador produtivo que é válido para qualquer forma histórica. Porém, a gente chega no capítulo 14, que trata da mais-valia absoluta e relativa, aí Marx já nos apresenta explicitamente, fazendo um confronto com aquela definição anterior, Marx já apresenta uma outra definição, que seria a definição trabalhador produtivo dentro do modo de produção capitalista. E aí, nesse contexto,
Marx vai dizer que o trabalhador produtivo é o trabalho que produz valor e mais-valia que é apropriada pelo capitalista. E aí ele dá um exemplo, nós estamos falando aqui do livro 1 do Capital, interessantíssimo. Ele cita o exemplo de uma escola, né? E cita o professor, comparando o professor com um trabalhador de fábrica, né? Então, é interessante perceber, nesse caso, nós estamos falando do conhecimento, que é um elemento subjetivo, interno do trabalhador, mas se apresenta absolutamente subordinado, né, subsumido, né, o termo que a gente encontra em algumas traduções, subsumido à produção de valor capitalista. Enfim, então esse eu acho que são dois momentos onde a questão da informação e do conhecimento se fazem presente de uma maneira muito marcante no arcabouço do Marx. Existem outros, né, existem outros também, mas eu diria que esses provavelmente são os dois mais marcantes e mais importantes. Sim, lendo o artigo também dá para pensar isso mesmo que se disse. Bom, e a segunda pergunta que você mesmo faz é: que janelas do pensamento de Marx nos abre para a discussão do papel da informação e do conhecimento no universo do trabalho hoje em dia, ou na atualidade? Eu diria que o pensamento do Marx e a análise que ele faz do capitalismo no seu momento nascente, no século XIX, é uma análise que não abre apenas uma janela, mas muitas janelas para a gente pensar o mundo contemporâneo, a sociedade contemporânea. É interessante perceber, Marx não assistiu, obviamente, vários desenvolvimentos tecnológicos que a gente assiste hoje, na exemplo da internet, dos meios de comunicação. Marx chega a discutir o telégrafo, mas, enfim, ele não viveu a internet, obviamente, não viveu as redes sociais online, que a gente usa de maneira massiva atualmente. Mas é interessante perceber que, ao observar o capitalismo no seu momento de nascimento e na sua evolução no século XIX, Marx conseguiu perceber uma tendência que estava em expansão e que hoje, no século XXI, colonizou não só o planeta inteiro, mas colonizou diferentes processos produtivos, inclusive alguns deles não estavam dominados pelo capital no século XIX, e que hoje estão, né? E conseguiu perceber isso, né? Uma das grandes sacadas geniais do Marx, perceber aquilo que era embrionário no século XIX, mas perceber isso como uma tendência. E hoje, essa lógica, Marx descreve na obra dele, principalmente na obra madura, no Capital, livros 1, 2 e 3, uma lógica que se expandiu não só para diferentes processos produtivos, mas diferentes momentos da vida, da própria vida. A lógica do capital hoje coloniza a nossa vida, né? Diferentes arenas, diferentes esferas da vida, não só no ambiente de trabalho. Então, a gente pode pensar, usar o arcabouço teórico do Marx para pensar hoje, por exemplo, não só a criação de valor e riqueza na internet, criação, valor e riqueza essa que decorre do trabalho de trabalhadores assalariados em cadeias de produção muito extensas, mas decorre também da exploração monopolista, rentista, de frutos do conhecimento humano e do desenvolvimento tecnológico humano. Então, a gente pode usar esse arcabouço teórico para pensar, então, a criação de valor e riqueza no âmbito da internet. Podemos pensar também a exploração do trabalho, a dominação do trabalho no mundo contemporâneo, mesmo se a gente considerar que, hoje, aquele trabalho fabril manual que o Marx descreve, com ênfase ao analisar o século XIX, mesmo se a gente considerar que esse trabalho manual hoje, ele perde cada vez mais espaço para o trabalho intelectual, para a prestação de serviço, os trabalhadores que hoje estão em casa, no home office, claro, aqueles que podem fazer isso, né, dentro dos seus processos produtivos, dentro das relações de trabalho, eles estão inseridos, né? A gente pode pensar também nessa dominação desse trabalho. Outra coisa que é uma janela muito interessante que a obra do Marx nos traz é pensar as cadeias de produção de valor no mundo de hoje. Porque para assistir um filme da Netflix, quando o internauta assiste um filme da Netflix, ele só está assistindo esse filme porque houve um investimento de trabalho em diferentes momentos de uma extensa cadeia de produção.
Então, começa, e o Christian Fuchs destaca isso com ênfase, né? Começa, por exemplo, nas minas do Congo, onde se extrai o cobalto e o tântalo. O Marcos Dantas também destaca isso, né? São minerais fundamentais para a produção do aparelho de telefone celular, e passando pelos operários das fábricas asiáticas que produzem hardware, mas inclui também, nessa longa cadeia de valor, o engenheiro que concebe esses dispositivos. E vamos pensar aqui num exemplo emblemático, né, um engenheiro que está lá no Vale do Silício, né, uma aristocracia de trabalhadores, que também está inserida nessa cadeia de produção do valor e que é fundamental, assim como também os programadores, especialistas em bancos de dados, em algoritmos das grandes plataformas digitais, a exemplo de Google, Facebook. Então, todos esses trabalhadores, todo esse trabalhador coletivo, né, vou usar o termo do Marx, né, todo esse trabalhador coletivo, essa ampla gama de trabalhos, alguns mais qualificados, outros menos qualificados, alguns que lidam diretamente com a produção física, outros mais com o aspecto intelectual, todo esse conjunto de trabalhadores está acrescentando valor às mercadorias, aos processos produtivos e, de alguma maneira, permitindo a geração e a circulação de riqueza na sociedade capitalista. Enfim, então, são apenas alguns exemplos, né, como é que a gente pode usar o arcabouço do Marx hoje para pensar o capitalismo na era da chamada era da informação e do conhecimento, né? Enfim, eu diria que esses são alguns exemplos interessantes, mas são só alguns exemplos, porque, como eu disse, a obra dele é riquíssima, riquíssima. Estou destacando aqui alguns elementos, mas existem diversos. É importante, né? Importante essa visão que você traz, Rodrigo, né? Ampliando, inclusive, para algumas questões que a gente já estava planejando tratar, mas antes de seguir para essa visão do trabalho que é específica, que nas pesquisas que a gente faz acabam se aproximando, enfim, até se constituindo em maior quantidade de trabalhos nos últimos anos, é importante verificar também, né, um conceito que está lá no início ainda do Capital, que eu citei rapidamente, que é o próprio, a gente não cair na cilada do próprio fetichismo da mercadoria, né? Então, a mercadoria, o Marx vai dizer ainda no capítulo 1, né, que é a questão da sombra que a própria mercadoria, na parte das relações de troca, né, aquilo que a gente vê à primeira vista, acaba escondendo todas as relações de produção daquilo ali que a gente vai poder adquirir, comprar, enfim, poder ter aquele acompanhamento em termos de serviço, entre outras coisas, né? Então, ainda que ele vai dizer mesmo, né, que é uma relação muito delicada, enfim, vai tratar do caráter misterioso da forma mercadoria, entre outras coisas, ele o Marx vai fazer uma crítica pesada a como a mercadoria acaba colocando na sombra as relações de produção que a demarcam, né? Como esse processo de um conjunto, inclusive, de subsunção do trabalho, o conjunto de relações de exploração que a gente acaba percebendo que aparecem na formação, né, na produção disso tudo, e que não vão aparecer no produto final. E aí a gente sai praticamente dessa ideia de fetichismo, ou seja, de não ver trabalho em quase nada, não conseguir ver como o celular ou o computador que eu estou utilizando aqui para a gravação do Jogando Dados neste momento. Eu não tenho ideia de como ele foi produzido, de quem produziu, quais as etapas de produção. Estou olhando só para a mercadoria pronta, porque ela tem esse poder, né, essa forma complexa, mas a gente também não pode cair para um processo, de novo, né, que pode parecer um exagero dessa visão sobre as relações, considerando também que em algumas etapas ligadas ao consumo dessa mercadoria, que isso vai se dar enquanto trabalho também, né? Então, acaba tendo um processo de fetichização sobre o próprio conceito de trabalho, né? Sobre o entendimento disso, né? Acaba tendo alargamento desse processo de fetiche, que, de novo, né? Na nossa perspectiva, não à toa que a gente convidou o Rodrigo para tratar disso hoje, isso não está nessa outra etapa ainda que considere a possibilidade, que considere que aconteça trabalho coletivo, né? Há um
trabalho social de diferentes esferas e diferentes lugares, inclusive, do mundo, para que eu tenha esse celular, tenha esse computador para minha utilização, né? Para minha utilização enquanto alguém que adquiriu a partir do equivalente à forma dinheiro, né? O equivalente universal, adquiriu esses produtos neste momento. Para a gente não ir também, como eu falei na outra resposta, a gente precisa ter alguma delimitação para a categoria trabalho em relação ao transformar a natureza, a gente também precisa ter uma delimitação nesse processo que a gente está levando quase o caráter fetichista da mercadoria para um outro ponto, né? Para um outro tipo de análise, para além daquilo, inclusive, o próprio Marx coloca no Capital, que a gente acaba se apropriando para fazer a discussão hoje do capitalismo, né? Da atual fase do capitalismo. Anderson, a gente estava até lembrando aqui, né, que uma das primeiras rodas de leitura que foi publicada aqui no Jogando Dados como Dados na Mesa número 3, foi abordado o artigo também do Rodrigo, que chama Trabalho e Valor nas mídias sociais, uma análise sobre as lentes do marxismo, que foi publicado um pouco depois desse primeiro artigo que a gente citou anteriormente, que é de 2015 e 2016, esse segundo é de 2017. E nesse artigo, Rodrigo, você volta nas questões colocadas especificamente pelo Christian Fuchs, né? Você apresenta a abordagem que ele faz do trabalho digital, o digital labor, e coloca os problemas dela e depois uma alternativa para os equívocos dessa abordagem. Por exemplo, uma coisa que chama atenção e que apareceu aqui nas nossas discussões e que o Anderson acabou de mencionar é essa separação que não aparece bem clara nele que você coloca entre trabalho e lazer, né? Então, a gente consumir produtos, participar, postar coisas na internet, a gente estaria trabalhando ou é um momento de lazer? Aproveitando, eu queria pedir para você voltar um pouquinho nesse artigo, comentar um pouco sobre essa alternativa para os equívocos dessa abordagem e como que aparece, então, a questão dessa mediação feita por plataformas. Você citou antes o Uber, mas aqui no artigo aparece também o Google e o Facebook. É interessante essa questão que você levanta, sabe, Guilherme? De fato, existe aí um ponto muito importante e controverso entre os autores que estão lendo Marx e procurando interpretar o mundo de hoje à luz do arcabouço teórico de Marx. Primeiro, eu queria destacar o seguinte: existem algumas correntes que negam a pertinência do arcabouço de Marx e da teoria do valor. Cito, por exemplo, os teóricos europeus que se reúnem em torno da ideia de capitalismo cognitivo. Esses autores vão dizer o seguinte, que no mundo de hoje não é mais o trabalho manual típico da fábrica do século XIX, que gera valor, mas seria o trabalho intelectual ou o trabalho intelectual de pessoas conectadas pela internet, através das redes. Seria esse trabalho o responsável pela produção de valor do século XXI nas dinâmicas socioeconômicas atuais. Então, observa como é que o Marx percebe a coisa de outra maneira. Vê o trabalho dentro dessa concepção dualista, dicotômica. Não. O trabalho para Marx, ele integra o aspecto manual, físico, assim como o aspecto intelectual, cognitivo, tanto na dimensão do sujeito, do indivíduo, né? O trabalho para Marx é produto de cérebro, músculos, nervos humanos, tudo isso. Mas Marx também pensa na produção em larga escala e pensa, como eu disse, na ideia de trabalhador coletivo dentro de uma visão integrada, que não é dicotômica. Então, na minha opinião, é uma interpretação muito mais interessante, muito mais útil para pensar o mundo de hoje. Bom, agora, existem um outro conjunto de autores que falaram Marx, o arcabouço teórico de Marx e a lei do valor são, sim, construtos importantes para pensar o mundo de hoje. Você citou aí o Christian Fuchs, que é um autor austríaco, que hoje está sediado na Universidade de Westminster, em Londres. Ele defende a pertinência da lei do valor. O problema é que ele acaba fazendo uma interpretação da lei do valor e aplicando essa interpretação no contexto atual. Na minha leitura e na leitura de outros autores,
acaba distorcendo, se afastando do pensamento de Marx. Bom, qual que é o equívoco, então, do Fuchs na minha leitura? O Fuchs parte também da ideia de trabalhador coletivo, e nisso ele tem mérito. Pensa nas cadeias de produção, nas cadeias de valor atuais, que vão do escravo do Congo até a fábrica chinesa, passando pelo Vale do Silício, a aristocracia de trabalhadores, os atendentes de call center, os empregados das empresas de telecomunicações, especialistas em banco de dados, programadores das plataformas digitais. E aí eu concordo com o Fuchs, é bastante instigante essa perspectiva. O problema é que o Fuchs alarga demais essa noção de trabalhador produtivo quando ele vai defender, Fuchs, vai defender que até o internauta está produzindo valor para o Facebook. Ou seja, imagina um internauta no seu momento de lazer, usando uma rede social como o Facebook, dando cliques, dando likes naquelas postagens. Segundo a perspectiva do Fuchs, essa atividade do internauta, insisto, uma atividade executada no momento de lazer, não remunerada através de uma relação de relacionamento, segundo Fuchs, seria produção de valor no sentido marxista do termo, ou seja, produção de valor e mais-valia. É como se, segundo a perspectiva do Fuchs, é como se o internauta tivesse produzindo valor que seria apropriado pelas empresas Facebook e Google nos processos de construção de grandes bancos de dados, de perfis de usuários, para vender audiência ou para vender publicidade. Então, na minha perspectiva, eu acho que isso é um alargamento exagerado da noção de trabalhador produtivo. E por que eu digo que é uma visão exagerada, esse alargamento, uma visão que ajuda em alguns sentidos, mas prejudica em outros? É o seguinte, outra coisa que a gente observa ao estudar Marx também, é que Marx começa a discutir as categorias, os fenômenos, numa visão abstrata, mas na medida que a discussão do Marx avança, ele vai acrescentando novas determinações, aquele fenômeno analisado, vai atingindo um movimento concreto. Nesse movimento, a explicação, a categoria, ganha uma complexidade muito maior, ganha uma riqueza muito maior. Agora, Marx começa a discutir as especificidades, o que existe de específico naquele fenômeno que está sob as lentes do Marx. É por isso que ele compara o trabalho na sua dimensão universal, transhistórica, independente das formas históricas. Marx compara o trabalho dentro do modo de produção especificamente capitalista, porque aí existe uma especificidade bem diferente. O que o Marx vai nos mostrar é que no escravismo, no modo de produção capitalista, a produção de valor, a extração de riqueza se dava de uma maneira, no feudalismo ele vai se dar de outra maneira, mas quando a gente atinge o capitalismo, aí a produção de valor, a extração de riqueza se dá a partir de uma nova relação social, ou de uma nova forma social. Esse é o termo-chave aí, E aí, através de uma relação de assalariamento, trabalhador remunerado por um capitalista, vai existir uma falsa troca de equivalentes. O trabalhador entra com a sua força de trabalho e recebe o equivalente a ela, que seria o salário. Mas por que essa relação é falsa? Ora, porque quando o trabalhador ele vendeu a sua força de trabalho para o capitalista, essa força de trabalho produziu não só valor, mas produziu também a mais-valia, que é sugada, que é roubada pelo capitalismo. Então, existe aí uma nova maneira que é historicamente revolucionária de se roubar a riqueza de quem produz a própria riqueza da sociedade, que são os trabalhadores. Então, é toda uma visão específica, uma análise específica da subsunção do trabalho ao capital, essa que acontece dentro do modo de produção capitalista. Ora, voltando ao Fuchs, então, o internauta, no seu momento de lazer, ele não está recebendo um salário do Facebook. Então, é um distanciamento muito grande da visão do Marx
Ainda que seja razoável pensar que hoje o capitalismo coloniza, né, diferentes esferas da nossa vida, né? Mas é mais interessante pensar, se a gente quiser guardar coerência efetivamente com o pensamento do Marx, eu considero que é mais interessante pensar que essa atividade do internauta, ainda que seja crucial, fundamental para a lógica de produção de riqueza do Facebook, não é ela que gera valor, e não é ela, efetivamente, que é responsável por adicionar valor e riqueza que o Facebook vai acumular ou vai produzir de alguma maneira. É como achar que o sujeito que está assistindo televisão com o controle remoto está produzindo valor para a Rede Globo, que vai vender anúncio nos intervalos dos programas. Não, para mim, esse trabalho, essa atividade não é trabalho, né? E nem muito menos trabalho produtivo. É um consumo improdutivo, né? Usar um termo do Marx. Então, de onde decorre o valor de empresas como o Facebook, por exemplo? Ora, a empresa Facebook tem empregados assalariados, programadores, engenheiros, pessoas responsáveis por desenvolver softwares, bancos de dados, algoritmos, para capturar os perfis dos internautas, e isso, de alguma maneira, permitir a venda da audiência dentro de uma plataforma digital como o Facebook. Então, existe aí, por si só, já há uma adição de valor. Então, parte do valor, né, riqueza gerada pelo Facebook, decorre dessa relação de assalariamento que é tipicamente capitalista. Agora, isso não justifica toda a riqueza, né, produzida pelo Facebook. Então, existe uma outra leitura que tenta empregar as lentes do Marx com um outro olhar e explicar essa riqueza de uma empresa como o Facebook, que é realmente assombrosa, né? Não estou falando das maiores empresas capitalistas do mundo, né? Mesmo se a gente comparar com produções de diversos setores, né? Então, é de fato uma riqueza astronômica. Então, à luz de uma análise marxista ortodoxa, alguém poderia dizer, peraí, mas os programadores, os responsáveis pelos bancos de dados da empresa não podem estar produzindo toda essa riqueza. Aí entra um outro aspecto do arcabouço teórico do Marx. Marx não confunde o valor com preço. O valor, ele é criado pelo trabalho humano, e o trabalho humano cristaliza na mercadoria o valor, que vai virar riqueza no momento que é colocado em circulação e é vendido. Bom, então, essa é uma perspectiva. Agora, quando a mercadoria chega no mercado, a mercadoria entra num processo de concorrência com outras mercadorias similares, inclusive uma concorrência entre diferentes setores capitalistas. Então, o capitalista, ele é obrigado a colocar à venda a sua mercadoria pela ideia de preço de produção, né? Tem que levar em conta aí a oscilação do mercado, a disputa, a concorrência. Então, raramente uma mercadoria, repetindo aqui o Marx, né, raramente uma mercadoria, o preço dela equivale ao seu valor. O preço pode e sempre oscila, ora mais acima do valor da mercadoria, ora abaixo. E no caso do Facebook? Bom, no caso do Facebook, uma das explicações que a gente poderia apresentar para esse fenômeno, a partir dessa diferença entre valor e preço, é a ideia de renda de monopólio. Uma empresa como o Facebook, e a gente pode dizer que tem praticamente o monopólio do perfil dos internautas, porque é uma empresa que tem poder de mercado, né, um poder de mercado muito acima das suas concorrentes, como se ela tivesse um monopólio dos dados, né, desses bancos de dados que permitem ela conhecer o perfil dos internautas. Então, a partir desse monopólio desse banco de dados, esse poder monopolista, esse grande poder de mercado, permite que essa empresa venda essa mercadoria por um preço que está muito acima do seu valor. É o que o Marx chama de renda de monopólio. A gente encontra essa discussão do Marx, especialmente no livro 3 do Capital, quando ele fala de renda da terra, e também numa outra obra que ele não publicou em vida, que é Teorias da Mais-Valia.
Então, quando Marx vai discutir a questão da renda, né, a renda da terra, ele aponta essa perspectiva. Olha, quando um sujeito monopoliza um recurso fundamental para o processo de produção, Marx está pensando na terra, um curso de rio, por exemplo, que você pode gerar ali força motriz. Quando o capitalista monopoliza isso, esse recurso, ele consegue levar ao mercado a mercadoria por um preço que é bem acima do seu valor. Então, é uma maneira de interpretar, né? Então, para que não fique dúvida no meu posicionamento, não quero dizer que toda a riqueza do Facebook decorre de um movimento rentista da empresa. Não. Parte da riqueza decorre desse movimento rentista, dessa renda de monopólio. Mas existe uma outra parte que decorre, sim, de uma relação de exploração capitalista, tipicamente capitalista, baseada na exploração de valor e mais-valia através do assalariamento, né? Então, eu diria que é um combinado, né? Agora, não é fácil, né? Isso demandaria uma pesquisa extremamente complexa e trabalhosa, tentar quantificar, né, ou avaliar de alguma maneira, né, qual parte dessa riqueza decorre do movimento rentista da empresa e qual parte decorre da exploração da força de trabalho. Então, é por aí que eu penso esses problemas. Mas entendo que isso é um debate que existe entre o campo do marxismo, da economia política, da informação, da comunicação, da cultura, né? E é um debate riquíssimo e não há consenso sobre isso. Então, estou apresentando aqui a minha leitura. Por exemplo, é importante citar o professor Marcos Dantas, de alguma maneira se alinha com o Christian Fuchs ao pensar que o internauta está produzindo valor e mais-valia para uma empresa como o Facebook, né? Mas, enfim, existe uma série de outros autores que vão noutra linha, eu prefiro me dar com esses outros autores, eu acho que é uma explicação mais rica, pela questão das especificidades, né? Especificidade como eu apresentei. Bom, falando no professor Marcos Dantas e trazendo aqui para o Brasil agora, como o Rodrigo mesmo falou, ele tem uma visão semelhante à de Fuchs. Ele criou o conceito de mais-valia 2.0. Manuel, qual a diferença dessas perspectivas? Você identifica algum problema nisso? Bom, Gabriela, eu acho que o Rodrigo destacou bem esse conceito do Marcos Dantas. Ele se aproxima bastante da discussão do Fuchs, no que diz respeito a essa dimensão do trabalho e o debate sobre o trabalho da audiência, e não exatamente porque o Dantas quer dizer, o Fuchs bebe bastante, né, na fonte do Dallas Smart, que é um dos pais fundadores, portanto, da economia política, da comunicação, e o Dantas não vai só por essa seara, digamos assim, né? Então, de fato, tem uma semelhança, uma proximidade entre os argumentos do que é o debate da mais-valia 2.0, então tem alguma coisa aí que está próxima a essa, a gente poderia chamar de esses momentos de confusão no conceito do trabalho, mas o Dantas, por outro lado, eu devo dizer que tem uma visão que eu acho bem mais complexa e apurada do que a do Fuchs, mesmo nesse sentido. Até porque, por outro lado, em alguns aspectos, o Dantas, para falar da sua concepção de mais-valia 2.0, ele vai muito próximo desse debate agora apresentado pelo Rodrigo sobre a questão da renda, que é um elemento muito importante, né? E este debate sobre o rentismo, até porque a gente estuda a internet pensando justamente nas dinâmicas do capital financeiro, logo com uma dimensão aí do que seria um capital fictício. Então tem muitos aspectos no trabalho do Dantas que é preciso que se diga que ele vai além, né, do que está posto pelo Fuchs, tal. Ainda que tenha, como o Rodrigo falou corretamente, esta proximidade, ela é fato, né, nesta dimensão, mas eu acho que o Dantas elabora num nível mais avançado ou mais complexo, digamos assim, né? De qualquer modo, o caso é muito da gente entender antes de tudo, né, assim como um primeiro nível de aproximação,
como isso é relevante, né? Como é um campo de debates muito importante para a dimensão da economia política da comunicação, em particular, mas eu digo para as áreas de comunicação, informação, os debates de cultura e de políticas culturais, enfim, como um todo, essa, digamos assim, uma espécie de recentralização da discussão sobre o trabalho. Eu acho que isso aparece de maneira muito significativa, né? Então, mesmo as dimensões do que o Fuchs produziu, né, não deixa de ter essa relevância, ou seja, de uma visada, uma abordagem que busca pensar no trabalho novamente como uma categoria relevante para a discussão da comunicação e, claro, é uma questão de discussão do mundo contemporâneo, né? Então, eu acho que isso é preciso ressaltar aí no trabalho do Fuchs, como é preciso ressaltar ainda mais particularmente no trabalho do Dantas, assim, de longa data, né? Desde as discussões originais, enfim, sobre o mundo da informática, né, no Brasil, a lei da informática, né, toda a discussão sobre o parque, né, depois abortado aí de industrial, de computação no país, etc. Tem um trabalho importante lá, e as discussões que o Dantas depois desenvolveu na correlação com, num certo sentido, com as leis da termodinâmica, algum aspecto com a semiótica, os debates da cibernética, é uma tentativa relevante e decisiva. Agora, na forma como o Rodrigo elaborou, e isso está presente no Dantas também, o debate sobre as questões relativas ao rentismo, acrescentam bastante, né? Acho que colocam bastante coisa aí relevante para a gente discutir. É que, do meu modo de entender, neste debate todo, talvez, o Rodrigo ressaltou bastante que uma das categorias relevantes aí do Marx, que é o valor, o Anderson relembrou do debate sobre o fetichismo da mercadoria, né? Eu tenho batido um pouco nessa tecla, assim, que acho que um retorno ainda concentrado ao capítulo 1, então ao debate que está presente lá também relativo ao trabalho, né, na correlação com o valor, que é a dimensão do trabalho abstrato, ainda nesse nível mais elementar, pode nos dar muitos aspectos, muitos elementos, muitas direções para a discussão do que vai ser a internet por conta da própria questão relativa ao trabalho num âmbito mais alargado, portanto fora da discussão específica da comunicação, não é só fora, né, mas assim, não concentrada exclusivamente no debate da informação, comunicação e cultura, ainda que toque nesses pontos efetivamente, né, que é a própria discussão do trabalho do mundo contemporâneo. Imagina que nos chamados países aí do capitalismo avançado, tal, né? Nos anos 80, toda a sociologia do trabalho caminhou para uma lógica de abandono, assim, de quase extinção da área de discussão pela hipótese de que o trabalho não tinha mais relevância nenhuma, tal, né, no debate. Segue-se mais ou menos paralelo a isso todo um elemento de descrédito do marxismo na discussão sobre o mundo contemporâneo. Isso ali depois da queda do Muro de Berlim, enfim, fim da União Soviética, né? E toda a discussão que envolvia a dimensão do trabalho parecia, né, superada, etc., como um dos elementos aí do fim da história, tal. E isso, quando retoma por um viés para facilitar a minha vida, assim, numa discussão pós-moderna, o trabalho voltou pela mão, por exemplo, dos pensadores italianos, etc., num esforço gigantesco mesmo de, mais uma vez, abandonar o pensamento marxista, tal, né? Uma hipótese, uma lógica como está no trabalho do Negri, né? Uma coisa assim, para além de Marx, tal, né? Eu acho, sem fazer fincapé nenhuma ortodoxia vulgar, assim, dogmática e tal, mas essas discussões que o Rodrigo trouxe, como isso está posto no trabalho do Marcos Dantas, do Fuchs, então essa discussão, digamos assim, sobre o trabalho, ainda que o Fuchs exatamente em alguns momentos se aproxime muito mais dos debates dos italianos, etc., não preciso ressaltar o trabalho do César Bolanho no Brasil, né? São pontamentos para uma importância do pensamento marxista sobre o debate do trabalho, e aí, particularmente, o que a EPC pode oferecer
Então, como economia política da informação, comunicação e cultura, não mais só sobre a área especificamente, um debate circunscrito à área, tal. Mas como a economia política da informação, comunicação e cultura tem elementos para fazer uma discussão crítica da crise do capitalismo. Então, eu acho que isso são as coisas que estão colocadas de maneira muito satisfatória. E o trabalho do Rodrigo, eu acho que é um dos pontos relevantes aqui no debate brasileiro. Bom, acho que o Manuel abriu alguns flancos para a gente desenvolver nessa série sobre o trabalho. Manuel, Rodrigo, Anderson e Gabriela. Acho que para um primeiro episódio com um convidado tocando mais a fundo nas questões do trabalho, deu para sentir que a série vem num momento muito oportuno, né? Como sempre, é claro, mas para a gente pensar essas questões relativas a essa categoria fundamental do marxismo. Nesse episódio a gente deixou algumas recomendações, os 2 artigos do Rodrigo, um deles que inclusive teve uma discussão envolvendo o próprio Rodrigo, Manuel, Anderson, o César Bolan também estava presente na roda de leitura, então quem quiser voltar depois e ouvir esse Dados na Mesa número 3, a gente vai deixar todas essas referências aqui na descrição do episódio, mas para além disso, que sugestão você deixaria de texto e produções sobre a categoria trabalho, Anderson? Por onde começar? Lembrando que além dessas recomendações que eu mencionei aqui, no episódio passado a gente já tinha deixado uma primeira recomendação, né? Que foi o trabalho da... Deixa só eu confirmar aqui. Qual que é? Manuel me salvou aqui. Foi mais rápido que o Google. Qual que é o livro, Manuel? Trabalho Produtivo em Karl Marx, Velhas e Novas Questões. Vera Cotrim. Tá certo, obrigado aí. Anderson, agora depois dessa ajuda do Manuel, quais outras dicas? Então, reforçar o que o Manuel colocou ao final da última fala dele, né, de buscar o Rodrigo, a gente comentava antes, né, que foi uma aproximação muito importante por ser da ciência da informação, mas também por ter um cuidado na escrita, inclusive, sobre essas questões. A gente discutiu um texto dele no Dados na Mesa 3, sobre a questão do valor das mídias sociais, que tratou hoje, né, usou como base um outro trabalho, outro artigo sobre trabalho, informação e conhecimento, relendo do marketing na área de informação. Então, o Rodrigo tem um cuidado, mesmo na hora de fazer a crítica, como foi o artigo referente à crítica ao Fux, mas de fazer uma leitura ampla até, e é também um leitor bem interessante, né, de apresentar os dados e as informações a partir da obra marxista, da obra do Sérgio Lerce, enfim, desses autores que a gente vem citando aqui, né? Então, a primeira coisa, claro, acho que para início, passar um pouquinho, para quem já tem algum tipo de introdução nessas discussões, né, seja para quem lê bastante Foucault e outros autores que seguem determinada linha, o próprio Marcos Dantas e tal, mas também para quem já tem algum tipo de iniciação com as categorias marxistas, né? Dá para avançar a partir dele. Sobre a internet, tem um artigo do César Bolan com Eloy Vieira, na Economia Política da Internet e os sites de redes sociais, que foi publicado em 2014 na revista EPT, que é um texto que uma versão dele está nos anais da Intercom, então é tranquilo de achar em PDF. E, assim, hoje a gente pode não trocar, não apagar essa parte, porque não é piada. Eu venho batendo muito nessa tecla mesmo nas rodas de leitura, que é a importância, e aí não é uma crítica a essas pessoas, ou que a gente citou hoje, nem outras pessoas, né? Tanto o Lessa, Foucault, o Dantas, enfim, eles têm uma visão, uma interpretação diferente sobre a obra do Marx, né? Que a gente discorda nesse ponto, mas leem. Que é fundamental que quem deseja se filiar a uma perspectiva crítica leia o Marx, especialmente o Capital, considerando que o formato e o objetivo do Manifesto Comunista, o período de vida que ele escreveu, a ideologia alemã, enfim, entre outras coisas, não trazem a profundidade que o Capital, né, e os seus livros trazem numa amplitude maior, né? Então é importante a gente citou aqui o livro 1, os capítulos 5 e 14, especialmente sobre trabalho. Eu citei o trecho final do capítulo 1, para tratar do fetichismo da mercadoria. Enfim, é um esforço que é importante para a gente poder compreender, inclusive os autores marxistas, né, os autores que leem Marx a partir disso. E para quem quiser ainda começar um pouco antes disso, é um livro
que eu uso na minha disciplina de Economia Política da Comunicação na economia, para o pessoal da graduação, que até pelo formato dele e por ter na biblioteca da Universidade da UFAL lá em Santana, que é Economia Política, uma introdução crítica do Marcelo Braz e do José Paulo Neto. O capítulo sobre trabalho é o primeiro, trabalho, sociedade e valor, e é interessante, inclusive, o que eu acho interessante para a sala de aula, eu não uso só esse capítulo, uso outros, é porque além de ser uma versão menos aprofundada, eles dão sugestões bibliográficas e filmografia, né? Então eu já usei O Homem que Virou Suco, que é um filme brasileiro, para demonstrar algumas características marxistas a partir de sugestão deste livro dos autores, né? Então, assim, considerando que é necessário adentrar isso, que nem todo mundo tem essa capacidade, essa possibilidade, na verdade, né, de estudar o Capital mais a fundo, o nível de abstração necessário para isso. Então, esses livros mais introdutórios acabam ajudando, e nesse caso é uma coleção da Biblioteca de Serviço Social. E aí eu já passo, né, aproveito para passar para o próprio Rodrigo para que ele cite outros livros, né? Como eu disse, ele usa outros livros do Marx para além do Capital para fazer essas análises. Mas se tiver outro livro mais introdutório, enfim, para além do próprio Marx, pode citar também, Rodrigo. Acho que vai ser bem pertinente, considerando que esse podcast também tem o intuito de ser uma espécie de formação das pesquisadoras e pesquisadores de economia política neste momento. Bom, acho que o Manuel foi muito feliz, né, ao acrescentar alguns comentários sobre o Marcos Dantas, né. De fato, o Marcos Dantas explora a questão da renda, né, para pensar o mundo contemporâneo de uma maneira muito mais rica do que o Christian Fuchs. Inclusive, o Christian Fuchs, ele combate, né, o uso da ideia de renda para discutir essas dinâmicas em curso nas redes sociais online. E o Marcos Dantas, ao contrário, coloca bastante ênfase nessa questão da renda, bebendo no Marx, na questão da renda do monopólio. O Marcos Dantas também discute as especificidades que o Marx trata ao falar de renda, como, por exemplo, a questão da renda diferencial, né, uma certa ênfase nas análises do Marcos Dantas. Então é importante salientar essa diferença, né, o Manuel foi muito feliz em lembrar isso aí. E o Bolan também, o César Bolan, é uma leitura fundamental, porque é um contraponto ao Christian Fuchs, né. Então, agora, tem um autor também, que é o Henrique Amorim, um sociólogo. Ele tem um livro que eu acho que é bem interessante, chama Trabalho e Material, Marx e o Debate Contemporâneo. É um livro que está na sua 2ª edição, e ele entra nessas questões que a gente tratou aqui, e entra de uma maneira muito instigante, muito rica também, procurando ir a fundo no texto do Marx. Agora, quem quiser buscar essa discussão do Marx mesmo, né, quem quiser fazer um mergulho na obra do Marx, né, nos trechos da obra onde ele trata isso, já foi citado aqui o capítulo 5, capítulo 14 do Capital, mas é importante ler também o livro 2 do Capital, onde Marx fala da indústria de transporte. É um trabalho que não produz mercadoria tangível, né, uma mercadoria física, né, o trabalho de deslocamento do produto, e ao fazê-lo, Marx pensa nesse trabalhador da indústria de transporte como um trabalhador que gera valor e mais-valia. Está no livro 2 do Capital. No livro 3 do Capital, a gente encontra a questão da renda da terra, que é onde a gente pode se inspirar para pensar nas rendas informacionais, esse movimento rentista que a gente observa hoje no mundo da internet. Agora, especificamente sobre as discussões de trabalho produtivo e trabalho improdutivo, que estão no capítulo 5 e 14 do Capital, quem quiser mergulhar no Marx, é fundamental ler um texto que ele não publicou em vida, é conhecido como capítulo 6º, inédito do Capital, onde ele pensa que o professor, o cantor, o escritor podem estar subsumidos a uma lógica capitalista, né, uma forma de exploração de trabalho capitalista. Essa discussão aparece também numa outra obra que o Marx não publicou em vida, que é o Teorias da Mais-Valia, especificamente no livro 1. E é interessante perceber que quando o Marx, no Capital, no livro 1,
No capítulo 15, ele trata desse assunto, ele faz referência a esse livro. Ele deixou engavetado, não publicou em vida. Ele faz referência ao livro Teorias da Mais-Valia, como sendo uma obra que ele ia tratar com mais cuidado esses aspectos, né, ligados especificamente ao trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Estou lembrando aqui também de um outro livro interessante que trata desse assunto, é de um autor chamado Daniel Romero. O livro é Marx e a Técnica, um estudo dos manuscritos de 1861 a 1863. É um livro muito interessante porque trata com profundidade a questão da subsunção formal e subsunção real. E, por último, como um livro introdutório, quem quiser se aproximar dessa discussão também, uma leitura introdutória também, quem quiser se aproximar dessa discussão, o livro Trabalho Imaterial e Teoria do Valor em Marx. O autor se chama Vinícius Oliveira Santos. E, por último, uma sugestão de leitura também, é um texto que Marx escreve 10 anos antes de publicar O Capital, é os Grundrisses, uma espécie de esboço, né, talvez seria um dos primeiros rascunhos do Capital. Lá Marx discute um tema também extremamente instigante, que é a ideia de intelecto geral, conhecimento coletivo. Por que eu estou sugerindo essa leitura? Porque é interessante que os marxistas hoje dizem que a lei do valor não vigora na atualidade, eles fazem referência justamente a uma obra do Marx, mas uma obra que ele preferiu deixar engavetada, ou, por algum motivo, né, ele não publicou integralmente, aproveitou alguns trechos, etc., mas, enfim. Então, nessa obra, a gente encontra uma polêmica discussão também do campo do marxismo, que é a ideia do intelecto geral, e é fonte de longas discussões aí sobre o papel da informação e do conhecimento nos processos produtivos capitalistas. Enfim, isso aí já é uma agenda de leitura para alguns bons anos, tá? A gente... É isso mesmo, né? A gente até estava até pensando aqui que é basicamente um projeto de pós-graduação aí ler tudo isso. Mas, Rodrigo, queria agradecer aqui a presença, a participação nesse podcast. Acho que foi sensacional o episódio, várias questões para a gente pensar, para a gente abrir esses flancos de abordagem, né? Estava lendo o seu artigo, Trabalho, Informação e Conhecimento, e você encerra ele com uma citação que fala mais ou menos que a obra do Marx é muito complexa e ela deixa para a gente várias formas de abordagem que a gente volta e vai descobrindo novas coisas e vai procurando e achando respostas e questões para serem colocadas. Enfim, queria agradecer aqui a presença nesse episódio que marca também o número 10 do Jogando Dados. Eu que agradeço o convite, tá, Guilherme? Quero agradecer também especificamente ao Anderson, que participou aí com a gente, ao Manuel e à Gabriela também. Prazer enorme. Obrigado, Gabriela, mais uma vez pela presença e pela parceria aqui no Jogando Dados. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer conversar com você. Beijo, gente. Valeu, Manuel. Mais uma semana e um baita episódio para os nossos ouvintes, né? Pô, foi sensacional, foi maravilhoso. Agradecer demais o Rodrigo, os diversos argumentos, a paciência aí em explicar os conceitos, foi excelente. E agradecer a Anderson, Gabriela e você, Guilherme, mais uma semana aí dos nossos trabalhos, que o Jogando Dados continue aí disseminando bastante essa produção crítica, etc., da maneira mais de aproximação possível com o pessoal. Abraço, se cuidem. Isso aí, Anderson. Semana que vem voltaremos ao tema, então? Isso, né? Como a gente disse no episódio passado, é uma série, né? A gente fez a apresentação, hoje foi para a categoria trabalho de forma geral, mas já relembrando outros pontos, né? Porque tem coisas que a gente já falou, já citou rapidamente em episódios anteriores. E aí virão mais, né? A gente quer aprofundar para que o podcast tenha também, né? Esse é o nosso intuito desde o início, tenha uma função de uma formação seguindo essa lógica maluca de trabalho que a gente tem hoje, ter um monte de coisa, enfim, de estar escutando podcast enquanto faz coisa, seja de casa ou do trabalho externo, enfim.
E aí, eu acho que esse episódio, especialmente, né, quando a gente planejou, segue o direcionamento, foi muito importante para a gente começar a fazer, na verdade, algumas diferenciações, alguns alertas, né, para ter cuidado com alguns conceitos. Enfim, o trabalho o conceito, é a categoria principal para o marxismo, então, acho que atingiu bem esse objetivo. Agradeço bastante, né, o Rodrigo, já elogiei, inclusive, bastante o trabalho dele. Vem tendo atuações em diferentes frentes a partir da economia política da informação, da comunicação e da cultura. E é muito importante a gente poder também, como a gente vem fazendo nas rodas de leitura, mas hoje discutir conceitualmente mais, né? Estava muito restrito aos eventos bianuais, a uma leitura ou outra de publicações aqui e ali. E agora a gente pode fazer isso com um pouco mais de frequência em termos de discussão e proposição teórica a partir daquilo que a gente defende. Então, agradeço a Manuel, né, que está comigo desde o início da ideia, ainda em setembro do ano passado, e a você e a Gabriela se juntaram, estão conosco nessa tarefa, né, muito importante. Espero que quem nos escute também esteja gostando, enfim, esteja achando interessante e importante para a respectiva formação, né. Temos muitas dicas para ajudar a quem pretende se aprofundar também nesse tema. E é isso, né? Sigamos em isolamento social. Acho que nestas semanas, né, neste mês de junho, é muito importante a gente amplificar o cuidado, porque agora nós precisamos ainda mais nos cuidar e nos proteger em relação a tudo o que vem acontecendo no Brasil e também agora, nessas semanas, né, aos processos de abertura. Então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado para que a gente possa, né, eu repito isso frequentemente, para que a gente possa fazer essas discussões também de forma presencial daqui a alguns meses, enfim, próximo ano, ou por aí vai, né? Necessário que nós nos mantenhamos bem também para isso e para outras lutas que estão vindo e que virão. É isso, abraço, até semana que vem. Obrigado, Anderson. Obrigado a todo mundo. Então, como falamos aqui, nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadspod@gmail.com, ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. As referências usadas nesse episódio do texto para a próxima roda de leitura estarão aqui na descrição. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanhe. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana e, como o Anderson disse, fiquem em casa. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt